Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E estou muito feliz porque você aceitou a convocação, o chamado do Senhor para uma semana de arrependimento, de compreensão, de entendimento, de ensinamento através da palavra dele. E o arrepender vai ser todos os dias da nossa vida. Todos os dias precisamos arrepender de algo, arrepender da nossa natureza pecaminosa, às vezes um coração que fica magoado ou que magoa alguém, e precisamos todos os dias buscar o arrependimento, buscar a misericórdia do Senhor, oferecer ao Senhor um coração arrependido, disposto, sim, Senhor, a te obedecer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Obediência e arrependimento. Arrependimento e obediência. O Senhor quer que obedeçamos. Sabe por quê? Porque o Senhor quer nos abençoar. Qual pai, olhando para o seu filho, não quer dar para ele o bom, não quer dar para ele o melhor dessa terra? E o Senhor também, quando olha para mim, para você, para nossa família, Ele quer dar o melhor. Mas para isso precisamos cumprir algo que Ele determinou, a obediência. Quando você lê em Deuteronômio 28, lá fala que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. Se você obedecer, você vai ter bênçãos. Porém, se você desobedecer, você vai ter maldições. E o Senhor ainda dá um conselho: escolha, pois, a bênção, ou seja, escolha obedecer. E o interessante é que ali também está escrito que a bênção é que vai correr atrás de nós. Quantas pessoas nós vimos que elas é que correm atrás das bênçãos? Mal conseguem dormir, mal conseguem ficar com a família, mal conseguem desfrutar da própria vida, porque tem que ficar correndo atrás da bênção o tempo todo. Mas o Senhor está dizendo: ei, se você me obedecer às minhas ordenanças, os meus princípios, a minha palavra, sou eu que vou enviar a bênção até você. Você vai estar e a bênção vai vir até você, aonde você estiver. O mais bonito do Senhor que Ele fala é isso: aonde você estiver, aonde, não importa, lugares improváveis, lugares que parecem poucas oportunidades, não, para as pessoas, não para você, pois a bênção vai te acompanhar. E mais a linda, a bênção até a milésima geração. Então, nossa descendência comerão dos nossos frutos, daquilo que o Senhor plantou na nossa vida, eles vão comer também. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Hoje vai ser um dia maravilhoso, como todos os dias. Como todos os dias. Creio que isso é fruto de um coração arrependido. Porque primeiro o Senhor fala com o mensageiro antes de falar com vocês. Então eu creio que todos esses dias o Senhor foi trabalhando no meu coração, me ensinando para que eu também te ensinasse. Não é assim com os pais? Os pais, ninguém nasce pronto. Eu nasci com um pai e uma mãe. Não, eles nascem quando nascem os filhos. Ali nasce um pai, ali nasce uma mãe. Então, uma mensageira está nascendo a partir do momento que eu vou entregando a mensagem. É verdade, o Senhor vai se revelando no meu coração e Ele vai me ensinando e eu vou te ensinando. Amém? Vamos aprendendo juntos. A palavra do Senhor diz que o ferro afia o próprio ferro. É um ajudando o outro, um capacitando o outro aqui. Por isso que eu gosto de ler os comentários, sempre alguém colocando, acrescentando uma palavra que vai edificar, que vai nos ensinar. Então, faça isso. Quando terminar a mensagem, quando você terminar, acrescenta algo aqui, porque eu sempre estou lendo e eu acho maravilhoso, porque isso acrescenta para a minha vida, isso vai me edificar. Amém? Vamos lá. A palavra de hoje é arrependimento e obediência.
Vamos aprender exemplos sobre obediência, sobre arrependimento. E o Senhor está em tudo isso. O Senhor ama os filhos que obedecem. Quero ler para você o que está escrito em Êxodo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11 e 12. E vou ler 13 e 14 para você entender. Diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então, perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Eu quero ler para você capítulo 3 de Êxodo, versículo 4, que diz assim: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Quem estava se aproximando? Moisés. Porque quando ele mata o egípcio e ele percebe que pessoas viram, ele foge para uma cidade de Midian. E ali ele casa com a filha do sacerdote, Jetro, e ali ele fica anos, 40 anos, e ele está apacentando as ovelhas de Jetro, e ele está apacentando no deserto, e o Senhor aparece para Moisés. Aqui no versículo 4 diz o seguinte: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eu quero trazer essa palavra para você porque foi algo que eu meditei, fui fazendo tantas perguntas para o Senhor. Foi um momento de conversação com Deus. Foi um momento de diálogo com o Senhor. Porque eu vou ser sincero para você, meu irmão, minha irmã. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que o Senhor chamou Moisés? Mas ele não mostrou aqui arrependimento que tinha matado o egípcio? E como eu vou falar de arrependimento e obediência, sendo que Moisés não demonstra que houve arrependimento, somente o chamado do Senhor para que fosse libertar o povo. E Deus, o Espírito Santo enviado por Deus que está conosco, meu irmão, ele inspirou Moisés a escrever essa escritura. Ele inspirou Moisés a escrever este livro. E o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração o seguinte fato: quem escreveu tudo isso aqui foi Moisés. Ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. E o próprio Moisés escreveu este relato. Certo dia, sendo Moisés já adulto, e aqui o próprio Moisés está escrevendo o crime que ele cometeu, o homicídio. Você percebe que em 5 versículos ele conta aquilo que ele havia feito escondido? Moisés aqui está confessando publicamente para todos nós: ei, eu sou aquele que o Senhor escolheu para libertar o povo, mas há algo na minha vida que vocês precisam saber. Há algo na minha vida que eu sim me arrependi, porque se você percebe, ele demonstra que o que ele fez, deixando um relato de que não foi bom, porque ele fugiu, porque ele temeu, porque os próprios irmãos dele, os hebreus, o acusou. Ei, você agora é líder? Quem te nomeou líder?
e juiz sobre nós. Ainda ninguém nomeou, mas iria nomear. O interessante é que este homem fala exatamente aquilo que Deus chamaria Moisés para ser um líder, para ser aquele que estabeleceria juízes na terra. Foi a partir de Moisés que se estabeleceu juízes na terra. Então Moisés está aqui confessando, se arrependendo do que fez através da escrita, através do relato. Ei, eu fiz isso escondendo, eu fiz isso encobrindo um crime, eu tentei esconder um cadáver, mas está aqui, ó, o meu erro, assumindo publicamente, diante de todos nós, diante de todas as gerações que leu este relato e os que ainda vão ler. Então, sim, Moisés se arrepende daquilo que fez. E o interessante é que quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver a sarça queimar, mas não se consumir, o Senhor o chama de Moisés, Moisés. O Senhor não o chamou, ei, fugitivo, fugitivo. O Senhor não o chamou homicida, homicida. O Senhor não o chamou assim. Porque o Senhor está chamando Moisés, Moisés que está arrependido. E agora o Moisés que vai passar a obedecer. Porque aqui vai começar todas as instruções na vida de Moisés e não vai parar até o dia que Moisés é levado ao monte para morrer. E o Senhor fala, suba, porque eu vou te levar, você vai morrer hoje. Então Moisés obedece até o último dia da vida dele. Até mesmo no caminho da morte, Moisés está obedecendo a Deus. Então este homem é regenerado, este homem é transformado. E o mais interessante é que ele diz, eis-me aqui. O Senhor chama Moisés e ele diz, eis-me aqui. O Senhor está te chamando hoje. Não importa o que você fez no passado, não importa do que as pessoas te acusam, não importa de onde você veio, o Senhor está chamando o teu nome hoje. Ei, o Senhor está dizendo o teu nome. O que você tem que dizer de volta para Deus? Eis-me aqui. É isso que você tem que dizer. Porque quando Deus chama Moisés, ele não fala, Senhor, matei uma pessoa. Ele só fala da deficiência de fala. Porque ele se sente perdoado por Deus. Ele se sente assim. É o que você precisa sentir hoje, que o Senhor te perdoou de todos os teus pecados. É por isso que Jesus tem que estar na tua vida, porque é Jesus que traz essa convicção de que você foi perdoado. E se você não se sente assim, perdoado, arrependido, é porque o maligno quer implantar isso na sua mente, afastando você de Deus. E o interessante é que aqui diz que então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa, Moisés. E o Senhor diz a Moisés, eu sou Deus de teu pai, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e eu sou Deus de Jacó. Eu sou o Deus, eu não era o Deus. Abraão existe, Isaque existe e Jacó existe. Não aqui no natural, mas eles existem num outro plano. No outro plano espiritual. Eu sou o Deus deles ainda. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E o que me chama a atenção aqui é quando ele diz Jacó. Por que Jacó? Por que Deus o chama de Jacó? Sendo que ele mesmo trocou o nome de Jacó e diz, ei, agora você vai chamar Israel. Esse será o teu nome. Mas por que Deus lembra Moisés que ele é Deus de Jacó? Ei, porque eu mudei a história de Jacó também, Moisés. Jacó enganou o seu pai, aquele que era o filho prometido, no qual eu dei a Abraão. Ei, ele enganou o seu pai. Ele fez um plano junto com a sua mãe para enganar.
Eu mudei o nome dele, mas eu estou lembrando de quem ele é e eu mesma assim eu o chamei e através dele vou estabelecer a minha aliança também. Ei, Deus está dizendo para Moisés, Jacó, aquele que enganou, mas aquele também que eu chamei, transformei. Moisés, eu sou capaz de transformar a sua vida, não importa o que você fez, eu também vou transformar a sua vida. Basta você querer, porque Jacó quis. Jacó quis. E ele buscou arrependimento no Senhor, ele buscou obedecer o Senhor a ponto do Senhor mudar o seu nome. E hoje a nação de Israel leva o nome de Jacó. O Jacó era o tempo do engano e agora é Israel. Então, Deus está lembrando Moisés, eu sou Deus também de Jacó, daquele que enganou, mas eu mudei a vida dele e eu vou mudar a sua. Ei, Deus está lembrando você agora, que ele é o Deus de Jacó e ele também é o teu Deus, aquele que muda qualquer circunstância, aquele que muda qualquer passado, qualquer rótulo que as pessoas tenham colocado em você. E o mais interessante também, que é muitas coisas que o Senhor vem falando através dessa palavra, que o Senhor chama Moisés é do meio da sarça. Foi isso que eu também perguntei ao Senhor. Senhor, por que o Senhor chamou Moisés do meio da sarça? Porque o Senhor disse assim ao meu coração também, porque ele é o centro. Ele é o centro da nossa vida. No meio está o Senhor te chamando? O Senhor disse a Abraão, saia do meio da tua parentela, saia da intimidade, saia das raízes da tua parentela para um lugar. No meio está a obediência também. No meio está o chamado, porque Deus chamando Moisés do meio da sarça, no qual tinha fogo, mas não se consumia. Deus estava purificando a vida de Moisés. E o Senhor está te chamando do meio agora de onde você está. No meio existe chamado, no meio existe obediência, no meio existe propósito e destino de vida. No meio da parentela o Senhor tirou Abraão. No meio da parentela o Senhor chamou Abraão e deu a ele um destino no qual mudaria toda a história, a minha e a sua também, porque somos filhos de Abraão por meio da fé. Do meio da sarça, o Senhor chama Moisés para ser líder e libertar o povo. Do meio do jardim, o Senhor dá uma palavra de obediência à instrução no meio, no qual o Senhor disse para Adão, não coma do fruto da árvore do meio. Ei, eu estou no meio e eu quero que você me obedeça. Aqui está a vida e está a morte. A árvore da vida eterna estava no meio. E a árvore da morte também estava no meio. Ali havia obediência. O Senhor, no meio dos teus, o Senhor vai te chamar, o Senhor está te chamando. No meio do teu trabalho, o Senhor está te chamando. No meio da noite, ei, o Senhor está te chamando. Quantas vezes você tem perdido o sono, tem acordado na madrugada e não sabe por quê, mas é o Senhor te chamando no meio da noite. Olha que lindo isso. E o que você tem falado ao Senhor? O que você tem dito ao Senhor quando Ele te chama? Porque do meio da sarça Ele disse, Moisés, Moisés. E Moisés disse, eis-me aqui, Senhor. Então do meio diga ao Senhor agora, eis-me aqui, Senhor. Porque Moisés disse, eis-me aqui, antes de saber os planos do Senhor. Moisés disse, eis-me aqui, antes do Senhor o enviar. Antes do Senhor entregar a ele uma missão. Mas você está querendo dizer, eis-me aqui, primeiro querendo saber os planos que o Senhor tem, querendo saber primeiro o propósito do Senhor. Ei, meu irmão, minha irmã, isso é agir por fé. Diz, eis-me aqui antes. Diz, eis-me aqui agora. Porque isso é você crer e confiar que Deus é contigo. Você acha que Deus ia planejar algo ruim para a sua vida, para a sua família? O Senhor fala que os planos dele são muito melhores e maiores que os nossos. Porque o plano dele é plano de vida, que nos traz vida e que nos traz paz. Paz!
Então diz hoje, eis-me aqui, porque o eis-me aqui é obediência, eis-me aqui é rendição à vontade de Deus, eis-me aqui é dependência total, o Senhor me te enviar mesmo sem recursos, o Senhor te enviar mesmo você não sabendo para onde ir, o Senhor te enviar mesmo você achando que não está preparado, mesmo você achando que não está preparada, minha irmã, é você dizer, eis-me aqui para o que o Senhor tem, porque eu confio no Senhor. O Senhor nunca falhou, nem de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse está o nosso futuro e não há falha nenhuma. Você acha que Deus vai falhar contigo? Você acha que Deus vai falhar na tua vez? Você acha que Deus vai falhar na tua geração? Deus não falha, é por isso que Ele é Deus e vai continuar sendo de eternidade em eternidade. E o que o Senhor está nos chamando hoje, além do arrependimento, o Senhor está nos chamando à obediência. Eis, meu filho, minha filha, diz para mim, eis-me aqui antes de conhecer os meus planos. Diga, eis-me aqui antes de saber o propósito e o destino que eu tenho para a tua vida. Manifeste a fé agora, pratique a fé em nome de Jesus, porque do meio, porque do centro, o Senhor te chama. E por que o Senhor se manifesta no meio? Por que o Senhor se manifesta no centro? Porque, olha só, quando Jesus é ressuscitado e ele aparece aos discípulos, ele aparece no meio dos discípulos. No meio, você vai ver sempre esta referência na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, eu não sou um Deus de longe, mas eu sou um Deus de perto, no qual estou no meio de vocês. Estou no meio entre vocês. Eu sou o centro. Eu sou o centro da tua vida. Eu sou o centro da tua família. Eu sou o centro de tudo na tua vida, na tua casa. Ei, é do meio que eu te chamo. Amém? Você crê nessa palavra? É uma palavra que tem gerado muita fé. E foi uma palavra no qual primeiro eu comecei muito a perguntar ao Senhor. E as respostas do Senhor estão vindo na minha vida, na tua vida. As respostas do Senhor estão vindo na minha direção e na tua. Isso eu creio. Se você crê, diga agora com o teu coração e confessa com a tua boca. Ah, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor está me chamando. Creio que os planos do Senhor são perfeitos, são maiores. Eu creio. Então agora vamos orar. Vamos orar declarando ao Senhor e falando, ei Senhor, eis-me aqui para servir à tua vontade, para servir aos teus propósitos, em obediência, amém? Eu quero trazer o seguinte para você, em resumo a tudo isso, Deus se manifesta no meio, porque Ele não é um Deus distante, mas um Deus presente, que deseja ser o centro da minha vida, que deseja ser o centro da tua vida, do povo, da adoração. Deus deseja ser o centro da nossa adoração. Deus deseja ser o centro da nossa obediência, da nossa dedicação, da nossa busca. Ele é o símbolo de que devemos focar sempre nele. Nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, sempre focar primeiro em Jesus, em Deus, no Espírito Santo. E não deixar que Deus se distancie de nós, achar que Ele é um Deus longe, um Deus distante. Ele é o centro da tua vida, das tuas decisões, meu irmão. É a Ele que você deve consultar, minha irmã. É a Ele. Eu devo casar com essa pessoa, é a Ele, não amigos. Eu devo investir, é a Deus. Primeiramente, claro, a palavra do Senhor diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu quero que você entenda isso. Não é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria divina, uma sabedoria de Deus. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas vá primeiro a Deus antes de ir aos homens. Acontece que nós primeiro vamos aos homens e quando dá errado nós vamos a Deus.
Quando há consequência, nós procuramos Deus, fazemos campanha, fazemos orações, jejum. Por quê? Porque primeiro priorizamos os homens em vez de Deus. Primeiro, priorize a Deus, Ele é o centro da tua vida, Ele é o centro das tuas decisões, vá a Ele primeiramente. E aí sim, vá na multidão de conselheiros. Por quê? Porque Deus usa os conselheiros para te ajudar. Deus usa os conselheiros para falar contigo. Deus usa várias formas para se comunicar aos filhos dele. Amém? Vamos orar? Mas antes de orar, peço que você compartilhe essa mensagem. Curta, dá o seu like, se inscreva, traga mais pessoas para se inscrever. Na mensagem de ontem, eu pedi que você compartilhasse com 7 pessoas. Aquela foi uma direção de Deus. E a direção que eu tenho hoje é, se você crer que essa palavra é uma palavra enviada por Deus, compartilha novamente. Seja novamente abençoado. Ei, as bênçãos vão se renovar na sua vida. Vão se renovar. Então, se você, por fé, quiser praticar o que você fez ontem, compartilhando com 7 pessoas, porque aquela foi uma instrução de Deus. Sim. Quem aqui obedeceu? Quem aqui obedeceu? Então as bênçãos vão correr atrás de você. E hoje, se você quiser repetir, fazer um a mais, como Zaqueu fez além. Então, se você quiser repetir novamente hoje, faça, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Muito obrigada, meu Pai, pois a Tua palavra é enriquecedora. Senhor, na Tua palavra achamos as maravilhas do Senhor, na Tua palavra há segredos, na Tua palavra há chaves que abrem todas as portas. Sim, Senhor, ela destrava a nossa vida, ela destrava o mundo espiritual e o mundo natural. A palavra do Senhor tem todo este poder, ela tem poder para entrar na nossa vida e nos regenerar. Ela tem poder para entrar na nossa vida, na vida da nossa família e transformar corações duros em corações obedientes. Ela tem o poder para trocar este coração de pedra e pôr um coração de carne, voltado a obedecer, a temer o Senhor. A palavra faz isso, a palavra que é Jesus. Jesus, o Verbo. Muito obrigada, Pai, por este dia. Muito obrigada, Senhor, porque estas pessoas estão aqui, todas elas, teus filhos e tuas filhas, dispostos a se arrepender e a obedecer, assim como Moisés trouxe para a luz o que ele havia cometido. Nós queremos trazer também para a luz aquilo que deixamos ocultado, aquilo que escondemos, aquilo que jogamos areia por cima e escondemos debaixo do tapete. Queremos trazer para a luz, porque quando trazemos para a luz, recebemos de Ti o Teu perdão, recebemos de Ti as Tuas infinitas misericórdias e com ela vem o propósito de vida. Com ela vem um destino para a nossa vida, mas primeiro precisa ser trazido para a luz. Muitos aqui estão confessando diante de Ti aquilo que cometeu, aquilo que ficou no passado, aquilo que precisa ser perdoado e ainda não foi, porque não houve confissão. Mas aqui o Teu filho, a Tua filha está confessando diante do Deus de Israel, no qual tirou Jacó do engano, no qual transformou a vida de Jacó e o colocou como Deus de Israel. Senhor, o Senhor mudou a história destes homens, muda também a nossa história. Em nome de Jesus, aqueles que nos conheceram, por falar, fulano é assim, fulano é desse jeito, fulano age assim, agora vamos ver novas mulheres, novos homens, porque serão, em nome de Jesus Cristo. Pessoas que foram rotuladas no passado receberão agora um rótulo do Senhor. É o Senhor que vai mudar o nome destas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, onde houver arrependimento genuíno, verdadeiro e sincero, haja também transformação, mudanças, haja destino, propósito de vida, Pai.
em nome de Jesus Cristo, para a glória, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Cumpre em nós a tua palavra, todos aqueles que se dispõem a obedecer a partir de hoje, Pai, que as tuas bênçãos persigam-nos, que as tuas bênçãos corram atrás de nós, que as tuas bênçãos persigam aos teus filhos e às tuas filhas, e que alcance a cada um deles, tanto a vida deles, quanto a família, quanto os negócios, quanto os relacionamentos, que as bênçãos corram e o alcançam. Em nome de Jesus, está liberada esta palavra sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz que a bênção, ela vai correr atrás de nós, a bênção vai nos perseguir e vai nos alcançar. Ela não vai ficar só perseguindo, ela vai nos encontrar, ela vai nos achar, ela vai nos alcançar. Você crê nesta palavra? Porque não é minha, mas é de Deus. Receba neste dia de hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente, abundantemente, todos os dias da sua vida e toda a sua família, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.